Fala, rapaziada, meus amigos, bora comentar um pouquinho aqui sobre o time que foi relacionado. Temos novidades aí, vamos falar também sobre os campeonatos do Clube do Remo. Mas primeiramente eu quero aqui falar sobre o esclarecimento, né? O Clube do Remo postou aí nas suas redes sociais logo cedo o esclarecimento sobre essa situação aí envolvendo a atual marca, né, a Volt, e também uma possível negociação com a marca italiana Diadora. Bom, vamos por partes. Primeiro, o Clube do Remo esclareceu que sim, negociou com a Diadora, mas que no momento não está negociando. E, inclusive, o Remo falou que os valores que foram divulgados aí, inclusive, se não me engano, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi o Abner Luiz, tá? O jornalista aí. E o Abner Luiz disse que o Clube do Remo iria receber entre 5 a 7 milhões. E o Clube do Remo, nessa nota oficial, disse que os valores não chegam nem perto disso que foram oferecidos. E que sim, foram 5 anos. Por isso o Remo optou por não dar continuidade. E aí, meu amigo, a Volt agora vai entrar com tudo, vai vir com tudo para tentar renovar com o Remo. Caso o Remo suba para a Série A mesmo, a Volt vai ter que tirar o escorpião do bolso se quiser vestir o Clube do Remo nas próximas temporadas, tá? O Remo esclareceu isso aí. Gente, não é, tem muita gente falando, fake news. Não, não foi fake news. O próprio Remo confirmou lá na nota oficial que negociou com a Diadora. Só que os valores, eles foram aumentados, né? Com certeza a informação deve ter chegado para o Abner Luiz. E aí ele soltou os valores que passaram para ele, né? Valores totalmente fora da realidade do que foi oferecido pela Diadora para tentar vestir o Clube do Remo nas próximas temporadas. Eu ouvi sim um papo como esse há um tempo desse atrás, que não só a Diadora, mas também a Macron, se não me engano, estavam interessadas em fechar o contrato com o Clube do Remo, porque o contrato com a Volt já estava terminando, né? E essas empresas entram em contato sempre para tentar ali negociar com o clube. Ainda mais o Remo, né? Que é um clube emergente aí no futebol brasileiro, tá voltando ao seu protagonismo, né? O Remo sempre foi o maior clube da região norte, sempre foi um time protagonista e agora está voltando para o seu lugar que é de direito. Só que tem um detalhe também, sobre, né, essa questão aí, o Clube do Remo não confirmou que vai renovar com a Volt. Tem muita gente também falando, vai renovar com a Volt. Não foi confirmado isso ainda, tá? Por favor. Gente, eu falei para vocês aí sobre o reconhecimento dos títulos, né? Já foi protocolado, inclusive, por unanimidade, e agora vai ser entregue à CBF para o reconhecimento dos títulos que o Clube do Remo venceu lá na década de 70, né? Porque quem tem história busca o título. Quem não tem, meu amigo, fica só falando merda nas redes sociais, dizendo aí que é o maior, sendo que nasceu lá nos anos 90, né? Porque pro bicolor, né? E eu preciso falar isso aqui, porque só eles que falam essas merdas aí, querem impor serem os maiores do estado e também da região. O bicolor, ele não entende que ele nasceu em 1990, que foi o primeiro título dele, né? Já que ele gosta muito de utilizar o título como critério para tamanho e grandeza, né? Porque ele não vai usar, ele não é burro, o bicolor ele não é burro, ele não vai usar a torcida, que é um critério pesado para tamanho de clube, ele não vai utilizar protagonismo, hegemonia, quanto tempo esse clube está ali brigando por alguma coisa, ele não vai utilizar patrimônio, porque ele sabe, ele viu ali que o Clube do Remo tem um patrimônio mais valioso hoje. Ele não vai falar isso, ele vai falar de títulos porque na cabeça dele a Série B ela tem um peso. Na cabeça dele a Copa Extinta tem peso. Então assim, ele vai falar um monte de merda, né? Eu vi aí um cara aí falando sobre que a Mucura tinha hegemonia, mesmo depois desses últimos anos aí de Roger Guilherme. O cara desse, ele não bate bem da cabeça não, cara. Ele não bate bem, porque a Mucura não disputa um título nacional há 11 anos. E o último foi a Série C, que eles tanto desdenham. Lutaram para ganhar e perderam pro poderoso Macaé, dentro do Mangueirão. Foi a última vez que a Mucura disputou um título nacional. Então, cara, para. Aceita o rebaixamento, vai jogar a Série C, que é melhor. Vamos lá. Deixa eu falar aqui agora sobre os campeonatos que o Clube do Remo irá disputar no ano que vem, né? O Remo vai disputar ano que vem 6 campeonatos. O único que o Remo ainda não está confirmado totalmente é na Série A ou na Série B. Mas nós sabemos que o Clube do Remo disputará uma das duas grandes divisões do futebol brasileiro, né? Claro que nós queremos que o Remo dispute a Série A. Caso o Remo suba para a Série A, consiga o acesso,
O Clube do Remo já vai ter que começar o seu planejamento já no início do ano. Aliás, confirmou o acesso ali, meu amigo? O Marcos Braz já tem que estar no mercado negociando com os jogadores. Por quê? A Série A, ano que vem, ela vai começar no início do ano, em janeiro. Em janeiro, a primeira divisão já começa. E o Clube do Remo tem que estar com esse elenco montado. O Marcos Braz hoje comentou sobre isso, disse que não vai tirar férias no final do ano, né? Ninguém sabe, né, Braz, que você viaja para o Rio direto, né? Ninguém sabe disso. Todo mundo aqui é criança. Mas sim, ele disse que no final do ano ele não vai tirar férias justamente para montar o elenco para disputar a primeira divisão. Ele também fez um balanço aí do trabalho dele, né? E falou também sobre o CT mais uma vez, que independente da série que o Remo estiver, o Remo tem que iniciar as obras no seu CT e terminá-las. E principalmente falou sobre a presença dele ou não no Remo no ano que vem. Assim, gente, é aquilo, né, que o Braz eu acho que ele já decorou o que ele tem que falar. Sobre essa questão aí da montagem do elenco, que bom que ele já tem esse conhecimento e essa ciência de que ele vai ter que buscar já os jogadores. Assim, por exemplo, o Remo confirmou o acesso numa segunda-feira. Na terça-feira, o Marcos Braz tem que estar ligando para os jogadores que ele conhece de nível de Série A, para os clubes, para trazer esses jogadores. Porque, meus amigos, a gente vai ter que montar o nosso elenco o mais depressa possível. Nós não podemos jogar a Série B com o elenco da Série A. Você quer Dodô no elenco de Série A? Se nem para a Série B ele serve, ele vai servir para a Série A. Mas ele foi relacionado hoje. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o Dodô, tá? Mas você quer Dodô? Você quer Pedro Castro no elenco do ano que vem? Não, meu amigo. Então, a gente vai precisar sim buscar, né, logo os jogadores, porque senão a gente vai ficar para trás, né? E infelizmente é isso que a gente vai ter. A gente vai ter sim, claro, a euforia de disputar uma Série A novamente, mas temos que tratá-la com a segurança e principalmente, né, como a prioridade máxima. Mas o Remo ainda vai ter 5 competições, além de uma possível Série A. Vai ter uma Copa do Brasil, inclusive, subindo para a Série A, o Remo já garante a vaga dele nos 32 avos, né? Se eu não me engano. 32 avos, jogo único. O Remo já vai evitar jogar vários jogos aí da Copa do Brasil. E já entra na fase 32 avos de final, né? Já ali com os times da Série A do Campeonato Brasileiro, o campeão da Copa Verde, que é a Mucura, e o campeão da Copa do Nordeste, que é o Bahia, né? E, aliás, o Bahia já tem essa vaga, provavelmente o vice-campeão, o Confiança deve herdar essa vaga aí, porque o Bahia já está garantido na Série A do ano que vem, né? E assim, além dessas competições, né, a Copa do Brasil e uma possível Série A ou a Série B, o Remo tem a Supercopa Grão-Pará, que é o primeiro título da temporada, vai disputar contra a Tuna, né? Vai ter que jogar para vencer, é um título importante, o Remo tem que ganhar. Depois o Remo tem o Campeonato Paraense, no qual ele vai precisar defender o seu título. Lembrando, o Campeonato Paraense foi ali tirado 2 datas, né? Eram 12 datas, se eu não me engano, agora são só 8 datas, se eu não estou enganado, ou 10. E mudou, né? Não vai ser mais 8 jogos, vão ser 6 jogos. Provavelmente são cada time de cada grupo se enfrentando. São 2 grupos agora, o grupo A e o grupo B. Provavelmente Remo e Paysandu serão ali os cabeças de chave. E aí, provavelmente o grupo do Remo vai enfrentar o grupo do Paysandu e o Paysandu vai enfrentar o grupo do Remo, né? E assim teremos o clássico repasse. Não, nós não teremos clássico repasse se for os times do mesmo grupo. E aí, gente, teremos ainda a fatídica quartas de final, né? Onde o Remo, podendo ser um primeiro colocado geral, vai enfrentar um 8º colocado, né? Um time que brigou praticamente para não ser rebaixado, para fazer um jogo a mais na temporada. Depois tem a semifinal, o jogo único, e os 2 jogos da final. Assim será o Parazão no ano que vem, com 2 grupos de 6 times, não 3 grupos de 4, como eram nos anos anteriores, com 2 rebaixamentos ainda, tá? Mantidos. Depois do Parazão, teremos a Copa Norte, que provavelmente também será em fase de grupos. Acabou o Parazão, começa a Copa Norte. E junto com tudo isso, o Campeonato Brasileiro da Série A. E eu estou muito curioso para saber como será feita essa Copa Norte aí, né? Mas sim, teremos a Copa Norte. Se subir para a Série A, o Remo já na Série B, ele já é o favorito, porque ele é o único time do norte do Brasil que vai disputar a Série B no ano que vem, né? Provavelmente o Amazonas e Mucura, já rebaixada, vão disputar a Série C. Queria muito que o Amazonas se salvasse. Queria muito, pra gente ter um rival, né? Porque a Mucura é nosso rival. A Mucura é nosso filho, né, cara? O Amazonas, sim, pode ser um nosso rival aí, regional. A Mucura é nosso filho, né? Não dá. Não dá pra você levar em consideração um filho rebelde,
que quer sempre ser maior que o pai. Então, teremos a Copa Norte. Depois da Copa Norte, a Copa Verde. Conferiu? Tá? Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa Verde, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. 6 competições. Claro, o Remo vai disputar a Copa Verde se for campeão da Copa Norte. Não é garantia que ele dispute a final da Copa Verde. Então são as competições que o Clube do Remo irá disputar no ano que vem, né? Caso dê tudo certo e ele seja campeão também da Copa Norte. Gente, pode ser um ano muito grandioso para o Clube do Remo, né? Pode ser um ano maravilhoso para o Clube do Remo, porque vamos disputar aí inúmeras competições. A gente sabe que não vai ser fácil, sabemos que tudo, né, leva a crer que o nosso Leão Azul vai disputar uma primeira divisão novamente. E a gente espera muito que isso aconteça. Vamos lá, galera, para a lista dos relacionados, né, pro jogo de sexta-feira contra a equipe do Cuiabá. Léo Lang, Igor Vinhas e o garoto da base, João Victor. Goleiro, tá? São 3 goleiros que o Clube do Remo levou. Pedro Costa, Marcelinho, né, são os laterais. Klaus, Reinaldo, Kaique Almeida, Jorge e Sávio, né, ali a linha defensiva. Tá lembrando, 2 laterais, Jorge e Sávio, e Marcelinho e Pedro Costa. O Natan mesmo perdeu espaço nesse time do Remo. Provavelmente o Klaus deve voltar no time titular, tá? Eu acredito que ele deva fazer a dupla com o Kaique Almeida. Eu acredito que seja essa dupla titular do Remo. Luan Martins, Caio Vinícius, Cantilho, Pavani, Pedro Castro, Panagiotis, Natan, Diego Hernandes e ele, o saudoso Dodô. Cara, eu até criticaria, gente. Eu até criticaria essa... Mas já que ele tá aí, e ele é um come-dorme no Remo, se eu sou o Guto Ferreira, eu botava o Dodô pra jogar. Botava o Dodô... Não, mãe, tá maluco? Não, negativo. Botava o Dodô pra jogar. E se ele não corresse em campo, traz aquela preguicinha dele, multava ele no salário. Porque ele tá ganhando em dia, esse bonitão aí, tem que correr em campo no mínimo. Botava ele pra correr mesmo. Vai, Dodô. Tá lá em campo lá. Porque a vida desse cara é muito tranquila, gente. Não tem cobrança. Esse cara recebe salário todo mês no Remo. Eu sei que a culpa não é dele. Aliás, a culpa é dele sim. Tem muita gente que vai falar, a culpa não é dele. A culpa é dele sim. Que não se mostra comprometido, que não quer disputar a vaga. Porque alguém vai me dizer que o Dodô é uma broa? O Dodô é um bom jogador, gente. Só que tá acomodado, ganhando um bom salário, não tem cobrança. Ainda mais agora, né, que a fase tá boa. Então eu botava ele pra correr sim em campo. Jaderson, né? É porque eu confundo Jaderson com Janderson. Mas o Jaderson meia. João Pedro, Pedro Rocha, Nico Ferreira e Janderson. O Marrone ficou de fora. O Marrone perdendo cada vez mais espaço com o Guto Ferreira, né? Aquilo, jogador preguiçoso não vai ganhar vaga com o Guto Ferreira. Eu até não sei porque o Dodô tá escalado aqui, né? Porque a gente viu aí o Natan, lateral direito, perdeu vaga. Marrone, perdendo vaga. E quando a gente fala preguiçoso, gente, não quer dizer que o cara não... às vezes é do jeito do cara mesmo, entendeu? Às vezes é o jeito do cara, aquela preguicinha, aquela falta de vontade de correr em campo. Só que com o Gutão, meu amigo, vai correr. Não adianta, vai correr. E esses aqui são os jogadores relacionados para a 34ª rodada contra o Cuiabá. E aí, se gostou da escalação? João Victor, né, cara? Menino da base. Boa sorte para ele, caso a gente precise utilizar ele, que ele possa fazer uma grande partida aí. Deixa aí nos comentários, gostaria muito de saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.